noite a todos, já cá estamos nós de novo com mais um programa Basta Crer. Como vocês sabem, hoje nós temos a rubrica especial Hora da Família, é por isso que eu estou cá. Entretanto, tem dois números de telefones que você pode usar para fazer o seu pedido de oração ou então para fazer qualquer outra pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber, onde há uma igreja, onde há grupos familiares, como é que isso funciona. Então temos o número do WhatsApp, que é mais 351-912-895-800, ou então o número do SOS, mais 351-211-908990. Então, faça já o seu pedido de oração, porque nós não vamos mostrar esses números o tempo todo, então se você tem um pedido, faça já. Ou então tira uma foto, aí você já sabe qual é o número e já sabe isso pelas próximas vezes. Entretanto, vamos hoje começar esse programa com uma música que diz toca a trompeta. Sim, mas... Por quê? Eu não vejo trompeta nenhuma. Não vê? Não, então, por que escolheste música? É uma chamada a todo o povo de Deus a vir louvar a Deus. Toca a trombeta em Sião. Então faça esta chamada para as pessoas estão lá. E toca a trombeta nesta noite no programa de família. É a hora da família para nós nos juntarmos e louvarmos a Deus. Toca a trombeta. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus. A bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo está batendo em retirada, com os altos louvores em nossa voz. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Toca a trombeta em Sião. Nesta noite toca a trombeta em Sião. 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 Em Sião, a bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo está batendo em retirada, com os altos louvores em nossa voz. Toca a trombeta, toca a trombeta. Eu já estava a ver que esta música não ia acabar, porque isto tem um princípio, mas parece que não tem fim. E é mesmo isso, para você então levantar-se e fazer parte deste louvor. Porque o louvor, como que ouvimos várias vezes, é uma arma. É uma arma. Quando nós louvamos a Deus, não é apenas a música,
Mas alguma coisa acontece no mundo do espírito e faz que os demónios saiam, faz que toda tristeza caia para a terra, faz que Deus entre no nosso meio e vem esta força, esta alegria. Então, quando nós dizemos toca a trombeta, então é mesmo para nós ouvirmos e tomar essa decisão. Eu vou louvar a Deus de todo o meu coração. Então, já que nós começamos também, vamos então continuar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todas, é Ele mesmo. Vamos ficar de pé, vamos todos então louvar a Deus. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey! Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome, só no seu nome, salvação, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Oh, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Ele é bendito, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor é, o nome do Senhor é uma forte torre, e os justos correm por ela e eles serão salvos. O nome do Senhor, o nome do Senhor, uma forte torre, e os justos correm por ela e eles serão salvos. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E Hosana nas alturas, hey! Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, com o coração cheio de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Cantemos glória, 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 glória ao Rei dos Reis, oh glória, oh glória, glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Glória a Deus, é maravilhoso louvar a si, Deus, do fundo do nosso coração. Entretanto, agora vamos ouvir uma música que nós chamamos uma música de fé. E o título desta música diz mesmo: eu tenho a fé que vence o mundo. Fé é uma força do mundo do espírito, é alguma coisa tremenda. Quando nós começamos a entender o que é fé, como que nós ficamos com esta fé, como usar esta fé, então nós vamos vencer este mundo em todas as áreas. Você vai vencer a sua vida em todas as áreas da sua vida. Então, vamos ouvir esta música. Se você conhece, canta junto. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim.
a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. Glória a Deus, é esta fé que está dentro do seu coração. Entretanto, nós agora vamos adorar a Deus. Adorar já é diferente. Já não estamos a falar para esta pessoa que está ao nosso lado, para pegar na trompeta e começar a louvar a Deus, mas antes é que nós começamos a nos concentrar em Deus. É uma música dedicada ao nosso Deus, ao nosso Pai, onde nós o lembramos, né, o que é que Ele fez por nós, onde nós agradecemos a Deus pela nossa salvação e tudo que Ele fez por nós, onde nós dizemos que Ele é o único que é digno de receber toda a glória e toda a honra. Então eu convido você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, pense em Deus, pense em tudo que Ele já fez para a sua vida. Se você não conhece Deus, fala com Deus e diga: olha Deus, se Tu existes, então me fala, mostra-me quem Tu és. Deus é bom e Ele te ama. Vamos adorar a nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, adoramos-te, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei, adoramos-te, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, é tão bom estar na presença do nosso Deus. E meu conselho é que você faça isto todos os dias. Se você não sabe tocar nada, ou você pode pegar numa música, né, num CD, e vai ouvindo esta música e vai cantando juntos, porque isto traz a presença de Deus na sua vida. Entretanto, hoje, como todos os domingos, quase todos os domingos, nós temos um convidado. E o convidado vem aqui, está mesmo chegando. Vem de longe, mas no final vem de perto. Sim, de perto. Então, boa noite, Feito. Como é que vai? Mesmo. Muito bem. Tá, primeiro tive que pensar, né? Eu vou... Não, é só o muito bem. processo da resposta. Uma resposta assim, pronto. Então, hoje vamos falar o quê? Ou quer dizer, hoje você vai falar o quê? Testemunho. Um testemunho de quem?
Meu, neste caso meu. É isso que eu gosto de ouvir, então. Como todos que já passaram nas semanas anteriores, eu também nasci e cresci na igreja. Então, normalmente pensamos sempre, não tem nada de especial. Não tem testemunho, né? Sim. Às vezes a pessoa pensa isso. Mas a verdade é que eu, aos 10 anos, eu tive um sonho. Pronto, sonhei que eu estava a ajudar. Não me lembro perfeitamente em quê, mas estava a ajudar em muita coisa. E lembro-me de ter ouvido alguém dizer, olha, vem e segue-me. E eu fiquei, pronto, não vi o rosto da pessoa, não consegui identificar. E eu acordei todo assustado e fui falar com os meus pais e ele perguntou-me como é que era a voz. Era mansa? Eu disse, pá, pronto, era uma voz suave, muito doce. E eu só sei que eu peguei na mão da pessoa e fui. Para onde? Não faço a mínima ideia. Então o meu pai disse, pá, era Deus a te chamar. Só que eu tinha 10 anos, eu estava na igreja infantil. Pronto, eu já pensava em servir a Deus mais a nível da igreja infantil. E pronto, era o que eu pensava. E eu disse, pá, pronto, se era Deus a me chamar, tá bom, com 10 anos não sei o que é que eu vou fazer, mas pronto. Aceitei o sonho. Sim. 2 anos depois Mudou eu comecei... alguma coisa depois na sua vida? Ou Não foi isso? mudou. Não, né? Não Ponto. mudou. A pessoa nessa idade, ponto. No entanto, é que eu esqueci-me totalmente, esqueci-me daquele episódio. 2 anos depois, chamaram-me para começar a servir, para ajudar. Pronto, aprendi a tocar piano e comecei a ajudar em pequenas coisas. E eu lembrei-me do sonho outra vez. Lembrei-me, pá, pronto. Há 2 anos atrás, quando eu tive esse sonho, era vem segue-me, mas não era propriamente, não me explicava o que é que eu iria fazer. Eu disse, pá, tantas é isso. E fiquei por aí. Pensou que chegou ao lugar. Sim, pronto, já estava bem confortável. Sim. E, no entanto, eu estudava, ajudava mesmo no que era necessário e estudava. Então, terminei, eu fiz o curso de técnicas administrativas e comerciais. E o primeiro grande desafio que eu tive foi... Isto era onde? Em Santo Tomé. Tudo em Santo Tomé. Tudo em Santo Tomé. A minha professora, chegamos ao fim do curso e nós fomos 4 alunos que tiveram as melhores notas e ela veio ter comigo, falou com cada um em particular e disse-me, olha, Faida, eu tenho uma bolsa para ti, vais estudar durante 5 anos em Portugal, mas as condições são essas e não sei o quê, tenho que sair e ir para lá. Só que eu disse, professor, eu já ajudo um bocadinho na igreja e pronto, não pensava em deixar de fazer isso. E ela ficou muito chateada. Ficou chateada. Ficou muito chateada, porque ela já tinha dado o meu nome. Ela já estava a contar que ia dizer que sim, né? Sim, Pronto. porque ela já deu o meu nome e confirmou, não, este aluno vai. Certeza sem que ele falar, vai. sem falar comigo. Okay. Eu disse, não, professora. Ela pediu para falar com os meus pais, falou. E a resposta dos meus pais foi exatamente, ele é que decide. Ele é que sabe o que vai fazer. E eu disse, não, professora, eu não vou. E ela ficou tão chateada que ela ficou umas semanas sem olhar para mim, sem falar comigo, mas eu não mudei de ideia. Continuei. Depois de terminar, eu comecei a jogar basquete. Então, acabou o estudo, né? Não foi Portugal, pronto. Não. Continuar a servir a Deus na igreja e começou a jogar basquete. Sabe uma coisa? Basquetebol, as pessoas são muito altas. Sim. Eu na escola, nós tínhamos voleibol e basquete. Eu não gostava do basquetebol porque na Holanda toda a gente era mais alta. Sim. Eu não gostava. E agora, mas é uma particularidade. Sim, qual é? O base, a posição base no basquetebol não precisa ser propriamente alguém alto. E às vezes um baixinho dá conta do recado. Escapa aos mais altos. Sim, porque eles não chegam exatamente. Lá. Okay. Então, eu comecei a jogar basquete, mas eu logo quando comecei a treinar eu disse ao meu mister que às quartas... É mister? Sim, é o treinador? Sim, o treinador. O mister, não. Eu disse a ele, a quarta-feira, quando eu tiver uma atividade na igreja, se houver jogo, eu não vou jogar. Sim. E a sexta-feira também não. Ele, no início, ele disse, não tem problema. Sim. Só que 2 meses depois, os jogos foram mais intensos e ele já começou, não, tu tens que vir jogar. Não me interessa se vais para a igreja ou não, mas tu tens que vir jogar. E eu disse, não, mister, eu falei com o mister no início que eu só conseguia nas datas que eu estava livre. Ele disse, não quer saber. E pronto, começou a ser uma confusão. Passaram-me para a equipa B. Estava no A, foi para B. Sim, foi para a equipa B. Já que ele não vem, olha, ele vai aprender. Joguei durante 1 ano na segunda divisão, nesse caso na equipa B, e só jogava quando os jogos fossem a segunda ou às quartas que não tivessem reunião grande. Aí estava tudo bem. No final de tudo, o selecionador nacional viu-me a jogar num dos jogos e chamou-me à parte e disse, olha, nós vamos ter, dentro de 2 meses, vamos ter uma atividade qualquer, a representação de Tomé, e eu sei que tu não és santomense, mas eu angolano, né? sou angolano. Eu em 2 semanas consigo a nacionalidade para ti
Ok. e só preciso que tu me digas que sim. Ok, E eu fiquei, "Ih, epá, é uma oportunidade daquelas." sim. E eu disse, não é preciso pensar, pelo menos. Ele disse, só te dou um dia. Amanhã vou voltar ao treino Sim. e dás-me a resposta. Eu falei com os meus pais e o meu pai disse, olha, a decisão é tua. Já tens idade suficiente para saber o que é que queres, o que é que não queres. E eu, no dia, eu naquela noite eu não consegui dormir porque era uma oportunidade. Eu, por acaso, nunca pensei em seguir uma carreira no basquete, mas eu estava a gostar muito daquilo. E quando ele me deu essa oportunidade, os meus colegas de equipa disseram, epá, nem todo mundo foi escolhido. Pois. Nem todo mundo. E, epá, e se ele pessoalmente veio falar contigo é porque ele viu alguma coisa. E eu fiquei com aquilo a matinar na minha cabeça. Só que de manhã eu fui ao PDC. Normalmente fazíamos o PDC na igreja. E quando eu voltei, eu cruzei com ele. Eu ia de lá dar-lhe a resposta à tarde. E não sei como eu chamei. Selecionador, se faz favor. E até hoje eu não entendo porque é que eu lhe chamei. Eu disse, olha, aquela proposta eu não aceito. Ouviu-se Sim. dizer isso, pá, quase. E eu nem sei como é que eu falei com ele isso, porque eu só tinha que lhe dar a resposta à tarde, ainda tinha Sim. tempo. E ele disse, não, mas epá, ainda tens tempo, lá, mais tarde eu vou falar contigo. Eu disse, não, nem precisa, a minha resposta é não. E ele, tu sabes o que é que tu estás a deitar fora, né? É uma oportunidade que nem todos têm. Eu disse, sim, eu sei, mas eu não aceito. E ele, sem entender, disse, ok, epá, a Ele não resposta é tua. perguntou Não porquê? perguntou mais, Não. não perguntou. Ele depois foi falar com o meu treinador, sei que eles conversaram e discutiram por qualquer coisa, mas a mim ele já não voltou a falar. E depois, nessa mesma semana, eu recebi uma proposta. Eu sempre gostei de informática. Sim. No entanto, é que eu dizia ao meu pai, qualquer dia, se eu tiver que tirar um curso universitário, talvez vai ser engenharia informática. E no final daquela mesma semana, eu recebi uma proposta para estudar 6 anos numa universidade nos Estados Unidos, com tudo pago. Sim. Não iria me preocupar com nada. E a minha única pergunta foi, lá tem igreja? E a pessoa que era minha tia disse, olha, a igreja mais próximo fica 2 horas ou 3 horas de avião. Ou o grupo de avião? familiar, de avião. Ainda pensei que era de carro, ponto, era longe, mas de avião. De avião. E tu vais ter 6 anos lá, 6 a 10. Se quiseres fazer o mestrado, vais ter mais 4. E eu disse, oh Senhor. E no mesmo dia, pronto... Isto tudo na mesma semana, sim, né? na mesma semana. Pronto. Recebi a proposta para eu ser presbítero. Na mesma semana. E eu disse... Era uma semana de decisões. Sim, e eu Pronto. disse, ou eu tenho que escolher alguma coisa, tenho que escolher um caminho, porque já dei para trás das coisas que eu realmente não queria. Mas essa proposta foi muito aliciante, no entanto, que eu ia ter o meu primo, ia ter pessoal conhecido, e ele disse, olha, eu fico contigo durante 2 anos, porque ele já tinha terminado o curso dele, fico contigo só para te fazer companhia, e depois segues a tua vida. E eu estava mesmo naquilo, é a oportunidade de uma vida única. Só que quando ela me disse que a igreja fica 2 horas ou 3 de avião, eu disse, eu não vou conseguir servir a Deus. Sim. Tem igreja online, pronto, poderia acompanhar, mas não é a mesma coisa. E eu disse que não. Ela só me disse assim, olha, eu vou-te dar 1 mês para organizares a tua cabeça, pôres tudo no lugar e depois me dás uma resposta, porque eu não vou aceitar esse não assim. Ela, no entanto, foi falar com várias pessoas que vieram falar comigo, mas eu estava sempre com aquele propósito. E Deus me perguntava, o que é que tu vais lá fazer? Vais estudar para quê? Ok, vinha sempre uma voz, não, vais-te formar e vais ganhar as pessoas para Jesus na tua área. E parecia que era de Deus. E eu, sim, a ideia é boa. Só que depois Deus me disse outra vez, lembras-te do teu sonho de quando tinhas 10 anos? E eu, pronto, lembrei-me do sonho. Lembras-te daquela mão que alguém estendeu e disse, vem e segue-me? Eu disse, lembro-me. E Deus disse, era eu. E aí, Pronto. eu fiquei 1 mês em que eu não conseguia praticamente orar como deve ser. Porque dentro de mim, eu acho que eu queria que Deus mudasse aquela opinião e dissesse, não. É quase como dizia Deus, eu vou-te dar 1 Sim. mês para organizar Sim. as ideias. Basicamente isso. E eu fiquei, eu até as pessoas que tocavam nesse assunto, eu até rejeitava e ficava muito chateado, porque algumas só queriam perceber o que é que eu iria escolher, enquanto eu estava naquela luta. E depois desse mês passar, a minha tia veio outra vez, mansamente, e ela disse, olha, eu já sei o que é que tu me vais responder,
e eu até já vou comprar o bilhete de avião. Eu disse não. Eu disse já não. sei. Disse, tia, não. A minha resposta continua a ser a mesma, é que eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não sei exatamente o que é que Ele quer, mas não é muito por aí. E ela disse, epá, se é isso que tu queres, eu já não te volto a chatear, nunca mais com esse assunto. E nunca mais realmente tocou no assunto. E depois daquele mês, eu fui consagrado a presbítero. E eu disse, virei para os meus pais, eu disse, eu já decidi o que é que eu vou ser missionário. E eu por acaso até pensei que ia ouvir mais, parabéns, e ele disse, eu já sabia que tu ias escolher isso. Porque se tu não te lembras, talvez, tinhas 10 anos, eras muito pequeno e algumas coisas não te lembras, mas no dia em que tiveste aquele sonho, no final de tudo, tu disseste uma coisa que a nós nos marcou. Que no final eu disse para eles, eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, independentemente de tudo. E aquele Vem e Segue-me, para mim foi marcante. No entanto, é que essa música Vem e Segue-me, por isso que eu escolhi essa música, eu volta e meia, eu ouvia a música, nem era assim, eu ouvia a música, eu estava a andar e estava a ouvir a música na minha cabeça, Vem e Segue-me. No entanto, é que foi a primeira música que eu apanhei de ouvido. Ok. Quer dizer, tem que explicar para uma Sim. pessoa que está a atender, Pronto. porque já apanhei de ouvido. Apanhei que de é ouvido isso? no sentido musical. Houve uma vez que eu estava a tentar, eu disse, pronto, vou lá experimentar, apanhar as notas de uma música, porque eu ainda não sabia tocar a música, estava a dar os meus primeiros passos no piano, e eu encontrei, sem conhecer bem os acordes, encontrei as notas daquela música só por eu ter a música na cabeça. E eu até fiquei, como é que é possível que essa música é assim? São essas notas, como é que é possível? E depois, pronto, com conhecimento, depois fui descobrir que a música realmente era assim. Então tocou-me muito o facto de que eu já andava na igreja, cresci na igreja praticamente, e tive esses 3 conflitos que para mim marcaram muito a decisão que eu acabei por tomar. E no final de tudo, quando eu decidi ser missionário, pronto, eu já ajudava na igreja mesma, ia para a escola e essas coisas normais, terminei, e estava naquele impasse. E a partir do momento em que eu decidi, até a minha professora, que pronto, ficou muito chateada comigo, ligou-me, não, deve ter sido Deus que lhe tocou, e ela disse, olha, Faido, hoje eu percebo a resposta que tu me deste. E a professora percebe? Sim, porque eu há dias estava a ouvir a rádio e ouvi-te a falar, e era um programa jovem, e eu estava a falar sobre alguma coisa, sobre a escolha de futuro, e ela disse, e aí eu percebi que não era isso que Deus tinha para ti. Eu disse, a minha professora a falar de Deus, ok? Ela era cristã, mas era mais naquilo, Deus está lá no céu, está a olhar por nós, mas nós é que temos que fazer as coisas todas e não precisamos do conselho de Deus propriamente dito. Ele só vai cuidar de nós em nos proteger, mas o resto nós é que fazemos. Eu disse, professora, eu na altura não sabia explicar ao certo, mas é mesmo isso. E basicamente, e hoje eu estou aqui. E hoje está aqui, Sim. e agora vamos então cantar esta música que diz mesmo isso. Vem e Vem segue-me. e segue-me. Pronto, olha, muito bom. Obrigada, Faido. Então vamos então agora ouvir esta música que diz mesmo isso, vem e segue-me. Então, sabe, Deus fala de várias maneiras. Deus fala através dos sonhos, fala através das músicas. E Deus conhece cada um de nós. E Ele vai nos tocando, vai nos falando. Então, vamos então agora ouvir esta música. Vem e segue-me. Vem, vem após mim. Vem e segue-me até ao fim. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Não olhes para trás, toma a tua cruz, tudo que tens, entrega a Jesus, nega o teu ser e encontrarás a vida eterna. Não olhes para trás. Vem e segue-me. Vem, vem após mim. Oh, vem e
até ao fim. Vamos falar uma lição agora que tem como título Orar faz a diferença. O que é orar, em primeiro lugar? Assim, muito basicamente falado, orar é falar com Deus. É eu falar com Deus. Mas não é só falar, eu dizendo a minha lista, tudo que eu preciso, tudo que eu quero que Deus faça. Mas, na verdade, é ter comunhão com Deus. É andar com Deus e, enquanto que nós estamos a fazer a nossa caminhada com Deus, nós vamos falando com Deus. E falar, né? Não é apenas eu falar e Deus está a ouvir, mas é comunhão, quer dizer, eu estou a falar, mas ao mesmo tempo eu também estou a ouvir. Eu estou a ouvir o que é que Deus quer para a minha vida. Eu quero saber, né, quem é Deus, como é que Ele pensa, como é que Ele faz as coisas e eu quero viver à maneira de Deus. Então, orar, na verdade, não é uma coisa religiosa, não é nada disso. É eu viver a minha vida, o máximo no caminho de Deus, né? Entretanto, enquanto a pessoa está a andar com Deus, então a pessoa vai falando com Deus para que nós entendemos, né, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, perigos que estão a acontecer na nossa vida, para que nós também endireitamos o nosso caminho, porque muitas vezes nós tomamos decisões e Deus quer que vamos mais para a esquerda, mais para a direita. Então, é nesse tempo de oração, quando nós estamos a ter comunhão com Deus, e nós até temos esse livro que diz mesmo isso, Comunhão com Deus, é um livro muito importante que explica muito bem como que nós podemos ter comunhão com Deus. Então, isso faz toda a diferença. Por causa disso, orar faz a diferença. Então, quando eu digo isto, orar faz a diferença, não é eu ter a minha listazinha, né, com todas as coisas que Deus tem que fazer. Ele tem que orar o meu filho, tem que mandar um novo carro, tem que fazer isto e isto. Não, tem nada a ver com isso. Orar é eu ter comunhão com Deus, é eu falar com Deus, é ouvir Deus e andando com Deus. Então, por que nós devemos orar? Por que é tão importante disso? Porque nós temos que entender que existe um mundo espiritual. Há esse mundo que nós vivemos, que é material que nós vemos, né, as coisas com os nossos olhos, mas na verdade, por atrás, há um mundo espiritual, que até é mais real do que o mundo que nós vemos. E nós podemos quase comparar com um navio. Imagina um navio, é o que você vê. Mas o que na verdade faz esse navio mexer? Por que ele anda? É lá numa sala, que é a sala onde tem os motores, ou então onde estão os comandos, e lá toma-se as decisões. E são essas decisões que vão influenciar, que vão fazer para onde que o navio vai. E a nossa vida também é assim. A nossa vida, né, também, na verdade, é controlado quando nós oramos, quando nós falamos com Deus no mundo do Espírito. As coisas estão lá por detrás. São decisões que nós tomamos quando nós estamos a andar com Deus que vão mudar a nossa vida, que vão acertar a nossa vida. Por isso, que a oração é para todo mundo. Porque às vezes há sempre pessoas que dizem, não, esta coisa de orar não é bem comigo. Eu sou mais uma pessoa prática, sou mais uma pessoa que eu faço coisas. Deus me deu o dom para fazer coisas. Esta coisa de orar, espiritual, ser espiritual, isso não é bem a minha coisa. Mas a oração é para todas. Porque a oração vai influenciar a nossa vida. Vai influenciar a nossa vida, como é que a nossa vida está. E uma coisa que também quero lembrar, né? Que nós, nas nossas igrejas, nós temos uma reunião, que é sexta-feira. É a reunião que nós chamamos Lutar até Vencer. E também é conhecida como a reunião onde nós oramos. E por isso, algumas pessoas também não vêm a esta reunião porque eles dizem, não, esta coisa de orar, pronto, não é bem por mim. Vou mandar a minha mulher, alguém que vai. Mas temos que entender que a oração faz a diferença. E esta reunião da sexta-feira foi mesmo criada para isso, para que nós entramos no mundo do Espírito, para que nós lutamos a favor da nossa família, para que nós lutamos contra ataques do diabo, porque no final de contas, como que diz em 1 Pedro 5:8, diz assim,
Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe, nós vivemos mesmo, a nossa vida é uma luta, é uma batalha, é uma guerra espiritual. Deus existe, mas os demónios também existem. E o diabo anda assim em redor para ver onde que ele possa entrar na nossa vida, onde ele possa entrar na sua família, no seu casamento, para ver onde que ele pode atacar. Então, uma reunião de sexta-feira, o que é que nós fazemos? Nós lutamos a favor da nossa família, lutamos contra ataques planos que o diabo tem para a nossa vida, que nós muitas vezes nós não conseguimos ver, nem sabemos quais são os planos do diabo, o que é que ele tem preparado para nós. Mas a certeza não são coisas boas, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, é nesta reunião que nós entramos no mundo do Espírito, usamos vários tipos de orações, já vou mencionar algumas, então aí fazemos a diferença. Fazemos a diferença não apenas para a nossa vida, mas também para a vida dos nossos filhos, para a nossa família, o nosso casamento. Às vezes as pessoas ligam ou falam, estou com problemas na minha família, o meu casamento, os meus filhos andam em caminhos que não deviam andar. Mas quando depois a pessoa vai falando com esta pessoa só pede oração. Ele quer que alguém ore para ele. Mas então, cada pessoa tem que tomar a responsabilidade e tem que proteger a sua família, tem que proteger o seu casamento, tem que proteger, no mundo do espírito, os seus filhos. Então, isso tudo é muito importante, por causa disso que orar faz a diferença, faz que nós protegemos a nossa família, a nossa vida, que nós lutamos contra os ataques do diabo. E nós também vemos, por exemplo, em Efésios 6, 2, fala sobre a armadura de Deus, mas só quero mencionar um versículo que diz assim: não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo, das trevas, etc. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas. Porque o que também muitas vezes acontece é que nós ficamos magoadas por uma pessoa, nos irritamos com alguém e pensamos que, na verdade, esta pessoa é o nosso inimigo. E porque nós pensamos que ele é o nosso inimigo, ele está a causar o mal, o problema na nossa vida, nós lutamos contra esta pessoa. Mas quando nós entendemos que há um mundo de espírito e há coisas lá por detrás, há demónios que têm planos, que têm ataques, isso usa de pessoas, que possa usar o seu patrão, possa usar um familiar, um amigo, o seu vizinho. Então, quando entendemos isso, então nós, em vez de lutar contra esta pessoa, lutamos orando. Lutamos entrando no mundo do espírito, usando as armas que Deus nos deu. Então, por isso, toda a gente tem que orar, e oração é para todos nós, para que nós fazemos, que a nossa vida seja protegida e para que nós sejamos guiados por Deus. É para o bem da nossa vida, da nossa família, e nós temos que tomar esta responsabilidade. Especialmente se você é pai de uma família. É a sua responsabilidade você orar pela sua família, assim protegendo dos ataques do diabo. É a sua responsabilidade. E qualquer pai, pai, mãe, temos que orar pelos nossos filhos, temos que orar para a nossa família, o nosso casamento. Nós não podemos tomar as coisas por garantido. Está aí tudo bem, estamos a ir tudo para a igreja, está tudo certo. Não, o diabo anda para ver onde que ele pode atacar. Agora, existem vários tipos de oração, eu quero mencionar algumas aqui. Em primeiro lugar, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que está descrita em Mateus 6. Aliás, foram os seus discípulos. Os discípulos de Jesus perguntaram: Jesus, como é que nós oramos? E talvez esta seja a sua pergunta. Como é que eu oro? Já estou a entender que orar é importante, tem que orar, é falar com Deus, mas o que é que eu digo? O que é que eu falo? Como é que eu faço? Então, Jesus ensinou-nos esta oração, que também não é uma oração religiosa, porque, na verdade, é muito importante as coisas que são faladas nesta oração, e está descrita em Mateus 6. Eu agora só vou mencionar uma parte ou outra, mas começa a dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa logo a dizer para nós começar a orar, dizendo: Ele é o nosso Pai. Ele não é um Deus distante que está lá só para ver que nós estamos por aí. Ele é o nosso Pai
Ele quer ser o nosso Pai. Quer dizer, Ele está preocupado com a nossa vida. Ele nos quer ajudar, nos quer ajustar o nosso caminho. Ele quer que nós entramos no plano que Ele tem para cada pessoa. Cada pessoa tem uma chamada. Não para algumas, né? Não para uma pessoa ou outra que tem uma chamada. Todos nós temos uma chamada. Então, Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós entendamos a nossa chamada também. Depois diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, quando nós falamos, nós estamos a dizer a Deus, ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ao mesmo tempo eu estou a dizer, não é minha vontade, eu não quero que se faça o que eu quero. Eu não quero construir o meu reino, as minhas coisas. Eu não quero criar um nome para mim, a minha empresa e empresas para mim, para que eu seja muito famoso, para que eu tenha muito dinheiro, para que toda a gente me reconheça por quem eu sou, o meu reino. Mas quando nós oramos, venha o teu reino, a tua vontade, para que a nossa vida não é uma vida qualquer, mas para que através da nossa vida nós estamos a construir o reino de Deus. Quer dizer, como é que nós construímos o reino de Deus? Para que mais pessoas sejam salvas. Para que nós sejamos a luz deste mundo, para que nós falamos a outras pessoas, damos esta esperança, este caminho, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que venha a vontade de Deus. E muitas vezes isto é muito complicado, porque cada um de nós tem a nossa vontade e nós temos essas ideias, esses planos, essas coisas que nós gostamos. Mas quando nós oramos isso, no momento que nós oramos isto, nós pedimos a Deus, ó Deus, é isso que eu quero. Porque Deus nunca obriga uma pessoa. Ele não obriga uma pessoa. Ele pode ter um plano para a sua vida, mas se eu não peço a Deus, é isso que eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida, na minha família, no meu casamento. Eu quero que venha o teu reino. Eu não quero construir uma vida para mim, mas eu quero fazer isso para ti. Quando nós falamos isso com a nossa boca, quando nós oramos isso, quando nós dizemos isto ao nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, então a partir desse momento, Deus pode começar a colocar dentro do nosso coração a sua vontade. Ele começa então a nos guiar para a sua vontade. Ele nunca nos vai obrigar. Ele vai fazendo isso quando nós pedimos. Então, em vez de pedir, ó Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isto, quando nós oramos, ó Deus, a tua vontade seja feita na minha vida, então Deus vai entrar na nossa vida e vai colocar isso no nosso coração. Depois também fala outras coisas, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a pessoa pede a Deus que Deus nos dá tudo o que nós precisamos cada dia. Isso quer dizer que às vezes Deus nos dá muito em abundância e outras vezes é um dia que a pessoa não tem tanto. Mas temos que entender, Deus, Ele é o nosso Pai, Ele toma conta de nós. Então, vamos estar contentes com muito e com pouco também. Sabendo que nós não precisamos de nos preocupar, porque Deus, Ele é o nosso Pai e Ele toma conta de nós. Depois diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, isto é muito importante também. Nós pedimos para Deus nos perdoar porque todos nós falhamos. E estamos sempre falhando, né? Não estou a dizer o tempo todo, mas de vez em quando vamos falhando. Então pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa. Então nós também temos que perdoar as outras pessoas. E isto, Jesus ensinou esta oração aos discípulos, quer dizer, isto é uma coisa muito importante, que nós fazemos, que nós perdoamos as outras pessoas, porque aí nós também vamos ser perdoados. Depois também diz, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Quando a pessoa ora isso, ó Deus, não me deixe cair em tentação, a pessoa é como que está a pedir ajuda, ó Deus, esteja lá ao meu lado, esteja lá para que eu não caia na tentação. Se eu estou quase a cair na tentação, diz qualquer coisa, faz alguma coisa, me embana, faz uma coisa para que eu não tome uma decisão errada, para que eu não caia na tentação. E Deus faz isso quando nós oramos. Se eu não oro isso, eu bem posso concordar com isso. Se eu não oro, se eu não falo, Deus não pode fazer nada. Deus só age, Ele só começa a entrar na nossa vida fazendo estas coisas quando nós pedimos isto a Deus, quando nós oramos a Deus. É por isso que esta oração é muito importante. E nós devemos orar isso, na verdade, todos os dias, porque só, né, isto é maravilhoso, né, sabendo quando nós oramos isto, então a sua vontade é feita e Ele coloca a sua vontade no nosso coração. Esta é uma das orações, há outra oração também, que é orar em línguas. Orar em línguas é uma língua que o Espírito Santo Ele nos dá. E quando nós oramos em línguas, eu não vou falar muito sobre isso, mas
uma outra lição fala mais, mas nós não sabemos o que é que nós estamos a orar. É um dom que Deus nos dá de orar em línguas. Mas depois Deus diz na sua palavra, quando nós oramos em línguas, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a orar a oração perfeita. Então esta é uma oração muito importante, porque é tantas vezes que nós estamos com uma situação na nossa vida e, na verdade, eu não sei orar como convém. Como é que eu vou orar? Pronto, faz o Pai Nosso e depois a pessoa ainda sinta quer orar mais, eu quero fazer mais da minha parte. O que é que a pessoa pode fazer? Pode então orar em línguas, sabendo que quando eu oro em línguas, eu não estou a entender, mas eu estou a falar. Eu estou a orar. E o Espírito Santo, Ele coloca as palavras certas na minha boca. Então eu estou a orar a oração perfeita, eu estou a orar aquilo que eu preciso de orar. E é tantas vezes que a pessoa não sabe o que é que tem que orar. Então esta oração é importante. É importante, em primeiro lugar, quando nós oramos em línguas. Então estamos a orar oração perfeita. Em segundo lugar, também quando nós oramos em línguas, Deus vai colocando a sua vontade no nosso coração. Ele, de repente, vamos ficar, né, com um desejo de fazer uma certa coisa ou tomar um certo tipo de decisão. Então esta oração também muito importante para a nossa vida, para a nossa família, especialmente quando nós temos que tomar decisões e nós não sabemos qual é a decisão que devia tomar. Então você aí ora em línguas e Deus vai colocando a sua vontade no seu coração. Não assim de repente, né? Você ora em línguas e logo você sabe o que tem que fazer, mas vai colocando isto no seu coração. E à medida que você ora mais em línguas, isto vai se tornar uma certeza e você fica sabendo que esta é a vontade de Deus. Depois também temos outra oração de consagração. Consagração é quando nós oramos a Deus e dizemos a Deus, ó Deus, esta é a minha vida, eu te dou a minha vida a ti. Usa-te a mim, usa da minha família, usa os meus filhos, onde e como tu quiseres. Que podemos ser um vaso nas suas mãos. Isto é uma oração que nós oramos e que nós damos a nossa vida, tudo que nós temos, que somos, damos isto a Deus. E quando nós pedimos a Deus, então Deus vai se começar a usar de nós. Vamos começar a ser um vaso nas suas mãos. E pronto, essas são algumas das orações, né, que eu estou aqui a falar. E falei mais acerca destas, porque isto são orações que nós podemos orar pela nossa família. Porque isto pedimos a Deus para que Ele entrar na nossa vida. Consagramos a nossa família a Deus. Consagramos os nossos filhos a Deus. Em vez de dizer, olha, o meu filho tem que tirar um curso, o meu filho tem que ir para lá, ele tem que fazer essas coisas, que nós dizemos, ó Deus, o meu desejo maior é que Tu uses os meus filhos para ser um vaso nas Tuas mãos. E quando nós oramos isso, né? Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada pessoa. E Deus quer se usar de qualquer pessoa com um vaso. Então, quando nós, como pais, oramos isso para os nossos filhos e nós consagramos os nossos filhos para isso, então Deus vai começar a falar aos nossos filhos o plano que eles já têm. Deus não está depois de falar aos nossos filhos o que eu quero. Oh Deus, fala ao meu filho isso. Não. Deus vai falando ao seu filho, né, o plano que ele tem para a vida dele. Então, por isso, a oração é muito importante. Porque se os pais não oram isso, né, então, e o filho, pronto, também não faz nenhuma oração, então Deus não vai conseguir falar a esta pessoa. Ele não tem, como dizer, quase nenhuma permissão. Porque às vezes nós pensamos que Deus faz o que Ele quer, mas Deus, Ele não obriga ninguém. Ele aceita, Ele respeita a vontade própria. Então, se a pessoa está no seu próprio caminho e não pede a Deus ajuda, não pede para ser um vaso nas mãos de Deus, não pede isso para os seus filhos, então Deus, na verdade, Ele quase não consegue fazer nada. Então, quando nós oramos isto, então, isto faz que Deus, então, comece a falar ao nosso coração, comece a falar ao coração dos nossos filhos e Ele começa a entrar nas nossas vidas, na nossa família. Depois também temos a oração de fé, né? Que esta, na verdade, é uma oração que nós pensamos mais quando nós pensamos em oração. É pedir alguma coisa a Deus. Agora, a oração não é pedir qualquer coisa que eu quero fazer, mas nós vemos isto em 1 de João 5, diz assim, 1 de João 5,14 diz assim, esta é a confiança que temos nele, em Deus, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, aquilo que nós já sabemos que Deus promete, aquilo que eu já sei que Deus diz na sua palavra,
então eu sei que Ele me vai ouvir. Ele está a ouvir. Ele está a ouvir por quê? Porque estou a pedir uma coisa que é de acordo com a sua vontade. Então, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, então sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. Então, se eu já sei qual é a vontade de Deus, acerca do meu casamento, acerca da minha família, acerca da saúde, acerca de qualquer coisa, então eu posso pedir isto a Deus. E aí eu peço a Deus e eu sei que Deus vai responder. Ele vai responder porque Ele disse na sua palavra e esta confiança que temos nele. Entretanto, assim, resumindo, né, como é que você pode orar para a sua família? Em primeiro lugar, você faz assim, você traz a sua família diante do trono de Deus. Você diz, ó Deus, eu trago diante do teu trono a minha família. Você diz os nomes do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E você começa a orar o Pai Nosso. Começa a orar, ó Deus, que a tua vontade seja feita na vida deles. Que o teu reino venha na nossa vida. Você vai falando o Pai Nosso. Depois, então, você vai fazer o quê? Orar em línguas. Depois você diz, você não sabe orar como convém, então vai orar em línguas, porque não sabe o que é que tem que orar mais, e aí você vai fazer a oração perfeita. E pode até ser que você está debaixo de um ataque e você nem sabe, mas porque está a orar em línguas, você está aí fazer que esses ataques fiquem desfeitos. Então, orar em línguas é uma coisa muito importante. Depois, então, o que é que pode fazer mais? Se você está com certos problemas na sua família e você sabe, há um problema ali com o meu filho ou com o meu casamento, então você também tem que usar uma outra arma que também está descrita em Efésios 6, que é ao nome de Jesus. Nós temos que usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo joelho se tem que dobrar. Aliás, está em Filipenses 2. Então, nós temos que quebrar o poder do diabo. E temos que fazer isso. Não é só pensar, ai, as influências, ai, meu filho passar por isso. Eu tenho que tomar a responsabilidade e usar a arma que Deus me deu, que é o nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os joelhos têm que se dobrar. Então, você vai quebrar todo este poder, todos esses ataques do diabo na vida, né? na vida do seu filho ou do seu casamento, ou seja o que é que for. Mas tem que fazer. E depois, com o último, faz o quê? Vai louvando a Deus. Vai louvando a Deus, porque isto faz a diferença. E vamos orar uma música. Qual é esta música que nós tínhamos? Derrama sobre mim é esta música que nós agora vamos cantar. Então, vamos lá. Derrama sobre mim o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em meu coração, rios de água viva brotam do meu ser. Quando ando no Espírito e faço o teu querer, a tua vontade arde com fervor. Tudo o que eu desejo. Glória a Deus. Então agora é o momento que nós vamos orar para si. Nós temos recebido pedidos de oração, então nós vamos orar. E como que temos falado, a oração faz a diferença. Então o que é que eu vou fazer? Vou trazer estes assuntos diante de Deus e vou quebrar todo o poder do diabo e eu vou pedir para que Deus entre com a sua cura, com a sua libertação. Então você que fez um pedido de oração, ou então não fez, mas você quer oração, então agora você vai receber isso. Eu vou agora orar para si. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas, essas situações diante do teu trono.
Tu sabes quais são, tu sabes onde que a pessoa está. Tu sabes tudo, ó Deus. Eu peço agora, em nome de Jesus, que tu derramas o teu poder, a tua unção. E em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer obra do diabo que é desfeita, nulificada. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença que seca pela raiz. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda obra do diabo na família, no casamento, é desfeita, nulificada. Em nome de Jesus Cristo. Peço, Espírito Santo, que tu entres com o teu poder sobrenatural. Ele declara famílias felizes, unidas, cheias de alegria, cheias de paz. E eu te louvo e te agradeço, Deus, porque tu estás a entrar nessas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E como último, quero ainda dizer que é importante que você tenha um encontro com Deus. Sabe, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Se você não fez esta oração, você ainda não sabe se é salvo ou não, faça agora mesmo esta oração. Feche seus olhos, pense em Jesus lá na cruz e faça esta oração. Diga-se, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei, eu peço perdão, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Se você fez esta oração, liga para nós e nós vamos orar para si e dizer mais o que é que você faz agora. Entretanto, acabamos aqui agora com este programa. Tudo vai mudar até vai mudar para melhor. Nós nos vemos amanhã. Então, tchau, tchau. Um grande abraço aqui de nós. Tchau, tchau.